exaltamos, Senhor, somos gratos, Pai, por mais um dia na Tua presença. Quero te apresentar, Pai, todos os dizimistas, todos os ofertantes, Pai, abençoa, supra a necessidade, Pai. E também nós queremos te apresentar, Senhor, o pastor Júlio, Senhor, usa ele como canal de bênção, Senhor. Abençoa, Pai, que nós possamos abrir nossos ouvidos e guardar em nosso coração a Tua palavra. É no nome de Jesus que nós te oramos e já te agradecemos. Amém. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Damos graças a Deus por essa oportunidade, junto com os irmãos aqui em Pororocas, anunciando as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a Deus ao convite da irmã José, também do missionário Maurício, para juntos estarmos anunciando as boas novas do Senhor Jesus nesse lugar. Palavra de Deus em Êxodo, capítulo 2, verso 25, nos diz algo precioso para cada um de nós nessa tarde. Se você tem enfrentado tempos difíceis, Deus ele tem uma palavra para você nessa hora. Se você tem vivenciado dias em que o céu parece distante do que você está atravessando e experimentando, Deus também tem uma palavra para você nessa hora. A palavra de Deus em Êxodo, capítulo 2, verso 25, diz assim: olhou para os israelitas e percebeu sua necessidade. Olhou para os israelitas e percebeu sua necessidade. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te adoramos e te damos graças nessa hora, nesse lugar, onde se faz reunido 2 e 3 reunidos em teu nome. E a tua palavra declara que o Senhor se faz presente na comunhão de 2 e 3 pessoas reunidos em teu nome, Jesus. Seja teu nome exaltado, seja teu nome adorado, pois te pedimos que fale, Senhor, aos nossos corações, ministre aos nossos corações, mostre, Senhor, os nossos caminhos e nos oriente a andar segundo a tua voz, a tua palavra e no poder do teu Espírito. Assim nós te oramos e te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Quando o céu parece fechado, o que precisamos fazer? E a expressão, o céu parece estar fechado, nos leva a experimentar ambientes difíceis, situações complicadas, ou momentos de oração, de jejum e de súplica a Deus, em momentos que parece que Deus não está vendo a minha e a sua situação. Diz o texto sagrado de Êxodo capítulo 2, verso 25, que Deus ele não somente viu a situação grave e severa do povo de Deus, mas decidiu entrar na história, decidiu fazer parte do momento mais difícil que o povo de Israel estava atravessando para, de uma vez por todas, colocar um fim no sofrimento, na angústia, no pavor e na falta de solução. O texto diz que Deus, ele viu os filhos de Israel e atentou para a sua condição nessa hora, nessa tarde, nesse momento, à luz da palavra de Deus. O Espírito Santo também nos chama a atenção
você não está só. Você não está sozinho. Em meio às situações, tribulações, provações da vida, você não está sozinho. Deus está vendo o que você está passando, o que você está atravessando, a luta que você está travando. O livro de Êxodo, ele registra um dos períodos mais sombrios da história de Israel. Após a morte de José, diz o texto que levantou-se no Egito um novo faraó, e que não conhecia a história de José e também dos israelitas, não conhecia o legado extraordinário da vida de José, do que Deus fez extraordinariamente, tirando do poço, tirando do ambiente de escassez, de solidão, e colocando esse homem chamado José para viver em um ambiente de alegria, de contentamento, mas também de prosperidade. Diz o texto que o novo faraó foi levantado. Não conhecia a história de Israel, não conhecia o exemplo de vida de José e também dos seus familiares. O povo hebreu ele foi escravizado, oprimido e humilhado. Seus filhos foram condenados à morte. E diz o texto que grande foi o sofrimento físico, emocional e espiritual de todo esse povo. Mas nós precisamos prestar atenção em uma coisa, à luz desse texto. É que durante anos o céu parecia fechado, o silêncio de Deus parecia ensurdecedor, mas a penetrante, poderosa, sobrenatural palavra de Deus veio ao encontro do povo de Deus. Diz o texto, Êxodo capítulo 2, verso 23, verso 25, nos diz que o povo gemia, clamava, e Deus decidiu ouvir, lembrou-se da sua aliança, viu e atentou para a condição de cada um dos israelitas. Nessa tarde foi lido o texto sagrado também do Salmo 84, se você parou para prestar atenção, que faz uma ponte e uma sincronia para a verdade exposta que Deus ele ouve e Deus ele age. Quando Deus decide ouvir as orações do seu povo, precisamos entender que Deus não somente ele abre os seus ouvidos, mas o ato de Deus ouvir as nossas orações, os nossos gemidos, as nossas súplicas, aponta para a realidade de Deus se movendo em minha e em sua vida. Por isso, o silêncio de Deus não é a ausência de Deus. Quando o céu parece fechado, precisamos entender, à luz da palavra de Deus, em Êxodo capítulo 2, verso 25, Deus continua trabalhando. Mesmo que o céu pareça fechado, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, mesmo que sejam os ataques do inimigo, a afronta feroz dos nossos inimigos, mas a nossa convicção e a nossa fé deve estar na verdade que Deus continua trabalhando. Em primeiro lugar, à luz da palavra de Deus, precisamos compreender que, mesmo que os céus estejam fechados, precisamos confiar na onisciência de Deus. Ele vê, Ele sabe, Ele penetra todas as coisas,
Ele vasculha, Ele sonda, Ele sabe tudo o que nós estamos enfrentando lá no mais oculto ambiente do nosso sofrimento, em nosso quarto. Certamente você está lembrado do que disse o Mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todas as vezes que você precisar orar ao Deus Pai, entrar na presença de Deus, feche a porta do seu quarto, entre em intimidade, em secreto com Deus, sabendo que Ele já sabe de todas as coisas. O nosso Deus, Ele vê todas as coisas. E Ele pode também trazer solução e transformação a qualquer circunstância, seja mais complicada. O verbo viu aponta para a percepção plena, total e sobrenatural do nosso Deus. A ideia aponta para a verdade que não há nada que Deus não possa conhecer. Deus não apenas enxergou o sofrimento do povo de Israel, mas Ele observou cuidadosamente. Ele foi para contemplar a situação do povo de Israel, mas Ele decide também entrar, estar ao lado. E isso aponta para a verdade em Mateus capítulo 1, aonde o nome do nosso Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, é revelado como o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está ao nosso lado, o Deus que se faz presente conosco, contigo, com você. Durante 400 anos de escravidão, parecia que nada poderia acontecer, mas quando o povo de Israel, vendo a escravidão, passando em meio ao sofrimento, vendo toda a angústia e a pressão do império e da força do rei de Faraó sobre eles, eles decidiram fazer uma coisa, e que nós também devemos aplicar essa verdade às nossas vidas. Diz o texto de Êxodo capítulo 2, verso 23 ao verso 25, que enquanto gemiam, sofriam, estavam passando por meio de duras lutas, o povo decidiu clamar, orar, invocar, chamar pela presença do Deus Todo-Poderoso, que vê a nossa situação, que entra na história para mudar a mais dura circunstância difícil aos olhos humanos. Você crê nisso? À luz do texto sagrado, somos chamados a nessa tarde a entrar na presença de Deus com fé e convicção, sabendo que Ele está vendo o meu e o seu sofrimento. A fé bíblica não se baseia somente no que sentimos, mas no que Deus revela sobre si mesmo, sobre a sua natureza. Ele é onisciente, nada escapa aos olhos poderosos do nosso Deus. O Salmo 139 nos diz que Ele penetra o mais alto lugar, o ambiente mais distante da terra, o Senhor tudo sabe, e também os lugares mais profundos da terra, os seus olhos de nada foge o seu conhecimento. Ele sabe todas as coisas. O Salmo 34, verso 15:
nos revela também uma verdade poderosa. Os olhos do Senhor estão sobre quem? Sobre os justos, sobre cada homem temente, sobre cada mulher que confia nas promessas de Deus, sobre cada justo. Deus está olhando nessa tarde se há alguém que o busca, se há alguém que persevera em todas as suas promessas. Mas em Provérbios capítulo 15, verso 3, nos diz também as Escrituras Sagradas que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Em outro momento alguém chegou a perguntar: pastor, Deus ele está vendo o meu sofrimento, mesmo que eu não esteja em um ambiente religioso, em um ambiente de culto, em minha casa, quem sabe distante de todos. A Bíblia diz que Deus ele vê todas as coisas. Você está lembrado daquela experiência nas profundezas da terra que Jonas ele enfrentou no ventre de um grande peixe? Sabe quem estava lá nas profundezas? O Deus Emanuel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que sonda todas as coisas, o Deus de Israel, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que sabe o que você está enfrentando nessa hora, o Deus que sabe de todas as coisas. Mateus capítulo 10, verso 29, verso 30. A palavra de Deus também nos aponta para uma realidade, aonde nos indica também que Deus ele conhece até os fios dos seus cabelos, sabendo o Senhor de todas as coisas, sabendo o Senhor dos nossos sofrimentos, sabendo o Senhor das pelejas, das duras provas, da escravidão do povo de Israel. Diz o texto sagrado, em Mateus capítulo 10, verso 29 ao 30, sabendo o Senhor de todas as coisas, Ele também sabe de quantos fios de cabelo estão em suas cabeças, isso apontando para o ato soberano, onisciente, que nada escapa ao conhecimento do nosso Deus. Talvez você esteja vivendo um período de desânimo, de sofrimento, de enfrentamento e de lutas. Quem sabe um período também que parece que o céu está fechado, um período de silêncio. Será que Deus não está olhando para mim? A oração parece não passar do teto. As lutas são intensas, internas, externas, à luz da palavra de Deus. Lembre-se, você não pode ver literalmente Deus agindo, mas Deus nunca deixou de ver a você, suas situações, seus dilemas. Ele vê as suas lágrimas, a sua fidelidade. Ele vê o enfrentamento e as lutas, as demandas da sua família, o seu esforço. Ele vê a sua entrega, a sua dedicação, como você tem servido diante de Deus. Ele tem visto a sua dedicação. Me parece que muitas vezes nós nos deixamos nos levar pelas aparências humanas, o que o homem pode ver, o que o homem pode enxergar, mas nessa tarde não se deixe se levar por aquilo que você está vendo nesse ambiente físico. Deus está olhando para você. Se anime, se desperte,
se encha de alegria, de contentamento da parte de Deus, sabendo que Ele está olhando para você. O Salmo 56, verso 8, nos exorta a uma verdade poderosa, meus irmãos. Salmo 56, verso 8: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estais elas anotadas em teu livro? Até as nossas lágrimas são registradas no livro de Deus. Todos os nossos sofrimentos não passam imunes diante de Deus. Ele sabe a luta que você está atravessando e também a pouca força que você, diante das situações da vida, tem resistido para servir ao Senhor. Deus, Ele tudo vê. Mas em segundo lugar, confie na aliança de Deus. Mesmo que os céus pareçam fechados, decida nessa tarde confiar na aliança de Deus, porque segundo a verdade de Êxodo capítulo 2, verso 23 ao verso 25, Deus se lembra da sua aliança. Quem sabe nessa tarde você esteja dizendo: pastor, eu tenho lido as suas promessas, ó Deus, eu tenho lido as tuas palavras, eu tenho guardado a porção das tuas sagradas escrituras. Você sabe que a mente humana, ela é falha. A mente humana, ela não tem a suprema e total capacidade de absorver todas as promessas de Deus. Mas nessa tarde precisamos decidir a perseverar, mesmo que a nossa força seja pequena, mas a perseverar guardando a palavra de Deus, sabendo que Deus, Ele é poderoso para realizar todas as suas promessas. Diz o texto de Êxodo capítulo 2, o verso 23, depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão. Decidiram aclamar por socorro, e o seu clamor subiu até Deus. Ele ouviu os gemidos e lembrou-se da aliança que havia feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus lembrou das suas promessas. Todas as vezes que um crente ele entra em oração, ele entra com um propósito diante do sobrenatural de Deus. Ele não pode entrar de qualquer forma, não percebendo o propósito de Deus. Quando um crente entra em oração, ele deve estar munido, alimentado das promessas do Senhor, se fazendo lembrar das promessas do Senhor nosso Deus. A Bíblia diz em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, diz assim, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. Eu e você devemos nos firmar sobre essa palavra, sobre essa verdade, dizer: Senhor, eu não descanso, eu persevero, eu continuo crendo em tuas promessas, em tua palavra, sabendo que o Senhor restaurará, transformará, mudará, trará sorte sobre a minha vida, sobre todas as coisas, salvação sobre a minha família, sobre a minha cidade, sobre Pororocas, sobre Riacho das Almas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você crê nisso? Amém. Embora o versículo 25 destaque que Deus ouviu, o contexto afirma que ele se lembrou da aliança feita a quem? A Abraão, a Isaque
e a Jacó. Deus não tem uma memória de homem que se esquece, que fala e que cai no esquecimento, não. Deus, Ele permanece fiel à sua palavra, a sua palavra permanece para sempre. Firme-se sobre as poderosas e grandiosas promessas de Deus. Lembre-se, na linguagem bíblica, não significa que Deus havia se esquecido. Significa que Ele decidiu agir na hora certa, agir no momento adequado, agir no momento oportuno, baseado naquilo que Ele já anunciou, prenunciou, saiu da sua boca. O Senhor Jesus Cristo, Ele diz: passam os céus, passam a terra, passam as gerações, passam as estações, o mundo ele pode mudar, as pessoas podem mudar, mas somente uma coisa que permanece para sempre, e Deus ele permanece para sempre, a sua palavra. Deus ele não reage por emoção, Ele age por fidelidade a um homem, a uma mulher, a uma comunidade, a uma igreja, a um povo, a um pequeno número de pessoas que perseveram em suas promessas. A nossa esperança não está nas circunstâncias. A nossa esperança não está depositada na capacidade dos homens. A nossa esperança não vem do dinheiro. A nossa esperança não vem do trabalho. A nossa esperança não vem do aparato, não vem das estratégias humanas. A nossa esperança vem do Senhor. Ergo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A nossa esperança deve estar firmada no Deus de Israel, no Deus da aliança, no Deus dos pactos eternos. Nada pode quebrar a aliança de Deus. Deus decidiu entrar na história, trazer salvação, levantar um redentor humano na pessoa de Moisés, e Deus, ele realizou grandes prodígios, grandes coisas, quando o povo decidiu entrar em oração na presença de Deus. Gênesis capítulo 15, 13 ao 14, a palavra de Deus diz que a sua promessa, ela promove libertação. Persevere nas promessas de Deus. As promessas de Deus, elas geram graça, remédio, alento e alívio para o nosso espírito. A promessa de Deus, ela transforma homens fracos, tímidos, em homens corajosos, mulheres fiéis e perseverantes. Então, quando o céu, mesmo que pareça fechado, eu e você devemos fazer o quê? Nos lembrar das promessas do Deus de Israel, do Deus da aliança. Deus, ele não quebra as suas alianças, ele permanece fiel em todas elas. Deus não esquece de nenhuma das suas promessas. A promessa pode demorar, a promessa, quem sabe, pode levar um tempo. A promessa para alguns sobre o retorno e o regresso do Senhor Jesus Cristo demanda tempo. Ele ainda não voltou, mas ele não há de falhar em suas promessas. Ele regressará. A atitude de cada crente, de cada homem, de cada mulher deve ser de servi-lo com fidelidade, firmado em todas as suas promessas. Meus irmãos, não somente eu e você enfrentamos tempos difíceis, lutas
tanto físicas como espirituais, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhada em todo o globo terrestre, nessa hora enfrenta lutas, oposições, perseguições, dificuldades, mas como o Senhor Jesus Cristo mesmo afirmou e declarou em Mateus capítulo 28, verso 20: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está só, meus irmãos. Em terceiro lugar, mesmo que o céu pareça estar fechado, devemos decidir nessa hora a confiar no envolvimento, na participação, no entrosamento, na intimidade de Deus, mas de um Deus pessoal que age em favor daqueles que temem a Ele. A expressão hebraica indica um conhecimento de relacionamento, de envolvimento. Deus não apenas viu a situação do povo de longe, mas Ele decidiu se inclinar, contemplar, olhar, ir até o encontro do povo e estar ao lado. O capítulo 3 de Êxodo mostra o chamado de Deus a Moisés, promovendo livramento ao povo de Israel, e isso acontecendo a partir de um momento que o povo está clamando, invocando, chamando pela presença de Deus, como diz o profeta Isaías, de um Deus que não está longe, que habita nos céus, mas de um Deus que decide entrar na história do sofredor, do humilde, do temente, e que se coloca ao lado do contrito e humilde de coração. Deus trabalha ao nosso favor. Deus também trabalha nos bastidores. Quem sabe para algumas pessoas, Deus ele precisa entrar visivelmente, entrar na história, mostrar de fato em pessoa quem Ele é. Mas a Bíblia nos diz que momentos da história da salvação, Deus já se revelou de inúmeras vezes como o anjo do Senhor, como a rocha perfeita, como o Deus libertador, revelando-se através da história. E diz que nos últimos tempos, através da pessoa do amado e Senhor Jesus Cristo, Ele se fez carne e entrou em nosso mundo, se vestindo da nossa pele, do nosso corpo, para experimentar o nosso sofrimento, estar ao nosso lado e consumar de uma vez por todas o problema do pecado, o problema da separação do homem com Deus, o problema da falta de paz, o problema de contentamento e de alegria na presença de Deus. Mas, diz o texto sagrado, que depois da vinda do Espírito Santo, algo extraordinário acontece na vida da igreja, do povo de Deus. A Bíblia vai dizer em João capítulo 14, que não estaria mais a presença física de um Deus presente na história, mas um Deus que agora se revela através do poder do Espírito Santo para interceder, como diz o texto de Romanos capítulo 8, gemendo ao nosso lado, intercedendo, orando, nos auxiliando em nossas fraquezas. Deus trabalha nos bastidores, através da manifestação e da operação do Espírito Santo, um Deus pessoal, um Deus presente, um Deus conosco, um Deus ativo, um Deus
participativo na história. Mas enquanto Israel chorava, diz o texto, Deus estava preparando um libertador. Deus estava levantando um homem chamado Moisés. Deus estava levando salvação a partir do grito de socorro, de lamento e de busca por Deus. Isaías capítulo 64, verso 4, nos diz que Deus, Ele age a favor daqueles que esperam nele. Em Romanos 8, 28, a palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, perseveram, obedecem e creem em Deus. E em Atos capítulo 16, verso 25 ao 26, que Deus intervém no sofrimento daqueles que creem em seu nome. Então, mesmo que pareça que nada está trazendo plena mudança, que nada esteja acontecendo diante dos nossos olhos, Deus está se movendo, Deus está operando, Deus está organizando os detalhes, Deus está em estratégia, Deus está se movendo. Quando disse o Mestre e Senhor Jesus Cristo, o meu Pai trabalha e eu também. Parece que o céu está fechado, de bronze, escuro, impenetrável. O céu nunca está fechado para quem crê nas promessas de Deus. Mesmo que pareça difícil, as situações complicadas da vida, mas o céu não está fechado para quem tem coragem de falar com Deus. O céu não está fechado para aqueles que buscam em oração a presença de Deus. Deus, Ele pode estar em silêncio, mas não indiferente. Pode Deus estar, quem sabe, em silêncio, mas não percebendo a situação que você está enfrentando. Deus nos socorre nas lutas pessoais, nos sustenta no ministério, na vida, em meio à família. Deus, Ele entra na história da salvação. Diz o texto em Atos capítulo 8, verso 4, a igreja primitiva que enfrentou duras perseguições, mas enquanto essa igreja, mesmo que perseguida, pressionada, orava, Deus manifestava o seu poder sobrenatural no meio do seu povo. Do mesmo modo, como Deus, Ele entrou na história, trazendo salvação e esperança para um período de 400 anos, para o povo de Israel, Deus, Ele ouve a tua oração. O sofrimento não é o fim da história, mas é o cenário oportuno para Deus manifestar o seu caráter. Os sofrimentos, as lutas, não são sinais para dizer que Deus não está olhando para mim, mas são circunstâncias adequadas para dobrarmos os joelhos, perseverar nas promessas de Deus e ver plena salvação e mudanças radicais em meu e em seu coração e na história das nossas famílias. Por fim, quando o céu, mesmo que pareça fechado, o que devemos fazer? Confiar na onisciência de Deus, confiar na aliança perfeita de Deus, mas em terceiro, confiar no envolvimento pessoal, íntimo e relacional de um Deus que se coloca ao nosso lado. Israel estava aparentemente abandonado, mas Deus estava preparando libertação para um povo que decidiu, no momento certo,
entrar na presença de Deus em oração. Vamos fazer isso? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças. Nós te louvamos, Senhor, nós te exaltamos, Senhor, nessa hora, porque sabemos que mesmo, Pai, que pareça que os céus são de bronze, mesmo que pareça que as circunstâncias, as lutas humanas pareçam sem fim, mas o poder da Tua graça é infinito. O Senhor é um Deus maravilhoso, poderoso, e pode trazer plena e total transformação em qualquer situação que estivermos atravessando. Tu és o Deus onisciente, Tu és o Deus de aliança, Tu és o Deus pessoal, é o Deus que trouxe socorro para Israel, é o Deus que levantou um libertador chamado Moisés, é um Deus que trouxe na história da salvação ao Senhor Jesus Cristo, feito igual a nós, mas sem pecado, para ser descendente, o segundo Adão, para trazer plena e total salvação a cada um de nós. Entra em nossa história, entra em nossas vidas, entra em nossas famílias, traz milagres, curas, restauração sobre, ó Pai, as nossas famílias. Clamamos, Deus, suplicamos, Deus, nos socorre, nos ajuda, nos auxilia, vem com poder, vem com graça, ó Deus, operando em Teu nome, que haja libertação, que haja cura, que haja transformação, ó Deus, que toda artimanha do maligno, ó Pai, caia por terra, seja manifesto o Teu poder, seja manifesto o Teu nome, seja, Senhor, manifesta a Tua glória, Senhor, nessa região, nessa comunidade, nesse lugar, para a glória e louvor do Teu nome, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus pela oportunidade, que Deus continue derramando graça sobre cada um de nós,